Hoje vamos dizer 5 expressões que usamos no dia a dia e não sabemos de onde vieram. Meu nome é Felipe. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Reginaldo e hoje vamos falar sobre 5 expressões, como o Felipe disse. E qual é a primeira expressão que vamos falar, Felipe? Vamos explicar para o pessoal. Terminar em pizza. Nossa, então roda na tela aí uma pizza bem gostosa, uma mussarela com a calabresa, né, Felipe? É? Isso, é. Então a gente vai... Essa é gostosa. Essa é boa, é verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma expressão usada no dia a dia, tudo terminar em pizza. Essa conotação, esse termo de terminar em pizza, ele surgiu no futebol, né? Na década de 1960, quando alguns dirigentes do Palmeiras já estavam há 14 horas reunidos discutindo assuntos do clube quando a fome bateu. Felipe, você sabe o hino do Palmeiras? Não. Não? Só sei a do Brasil. Quando surge o alviverde onipotente, no gramado, na luta, o aguarda. Exatamente, esse é um pequeno trecho do hino do Palmeiras, né? Então, terminar em pizza surgiu no futebol na década de 1960, como eu disse antes, né, Felipe? Quando alguns dirigentes do Palmeiras estavam há 14 horas reunidos discutindo assuntos do clube. Aí, quando a fome bateu, aí o que eles fizeram? Depois dessas 14 horas, eles não chegaram naquele momento conflituoso, não chegaram numa solução, aí os dirigentes resolveram ir em uma pizzaria. E naquele momento o jornalista Milton Peruzzi, que cobria tudo aquilo, ele disse o seguinte na manchete na manchete da Gazeta Esportiva: crise do Palmeiras termina em pizza. Essa expressão voltou a ganhar força na época do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, no ano de 1992. Esse processo da retirada do governante ainda era novidade para a maior parte da população e o termo em inglês não facilitava o entendimento ou a sua pronúncia. E como muitos ainda duvidavam que Collor fosse mesmo punido, em vez de terminar em impeachment, disse que o caso terminaria em pizza, né? Pizza. Exatamente. Até a sonoridade é parecida. Impeachment e pizza. Por isso, até hoje, o termo segue muito associado aos escândalos políticos, né? Então, tudo terminar em pizza está muito relacionado ao termo, aos escândalos políticos, que tudo acaba em pizza, né? Então, esse termo, ele surgiu lá em 1960, com os dirigentes do clube, quando estava 14 horas discutindo sobre um assunto, aí não conseguiram resolver esse problema, foram parar numa pizzaria e o jornalista Milton Peruzzi, ele registrou da seguinte maneira na Gazeta Esportiva: crise do Palmeiras termina Em pizza. Então, vamos comer uma pizza daqui a pouco, né, Felipe? Vamos. Isso. Ô, Felipe, qual é o próximo termo que nós usamos no dia a dia? Santo do Paoco. Santo do Paoco, né? Interessante, no Brasil colonial, no século XVIII, os impostos sobre o ouro e as pedras preciosas eram altíssimos, né? Então lá em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, os escravos, todas as pessoas que tiravam o ouro e as pedras preciosas e precisavam pagar o imposto sobre aquilo. Então, para enganar a coroa portuguesa, os mineradores recheavam o interior das santas ocas, né, feitas de madeira, com a maior quantidade de bens que conseguisse. Com essa artimanha, né, podiam passar pelas casas de fundição sem pagar os impostos abusivos. Assim nasceu a expressão que virou sinônimo de falsidade e hipocrisia: santo do Paoco, né? Então isso surgiu lá no século XVIII, no Brasil colonial,
as casas de fundição, eles cobravam um quinto, né, da parte do ouro que era recolhido, um quinto correspondia a 20% de imposto, e as pessoas não querendo pagar, né, o imposto lá para a coroa portuguesa, o que eles faziam? Faziam aqueles santos grandes, né, aquelas santas grandes, por dentro era vazio, né, Felipe? Vazio, e enchiam de ouro, encheram de ouro. Aí passava em frente às casas de fundição sem os cobradores de imposto perceberem, sem perceber o que estava acontecendo, né? Então essa expressão santo do paoco, né? É um sinônimo de falsidade e hipocrisia. Beleza. Ô Felipe, qual é a outra expressão que nós falamos no dia a dia? Só para inglês ver. Interessante, né? Essa só para inglês ver. Esse efeito de algo sem validade é só aparência, né? Não tem uma origem objetiva e confirmada. O escritor e jornalista Sérgio Rodrigues, ele escreveu sua expressão destacando que talvez a origem mais plausível seja de que no tempo do Império, do Império Português aqui no Brasil, as autoridades brasileiras diziam que tomavam providências para combater o tráfico de escravos africanos, né? Fingindo ceder às pressões da coroa inglesa, mas na verdade nunca houve qualquer tipo de atitude em relação ao assunto. Era algo para inglês ver. Ou seja, os ingleses, né, eles mandavam uma lei aqui para o Brasil, né, para que eles pudessem acabar com a escravidão. Aí que os brasileiros, muito espertos, né, eram os latifundiários, os fazendeiros, que eles tinham muitos escravos que trabalhavam nas lavouras. Isso foi por volta do ano de 1830. Aqui eles faziam assim, a lei vinha dos ingleses, lá da Inglaterra, e eles assim, entravam no ouvido e só no outro. Aí eles fingiam, os brasileiros fingiam que cumpriam a lei. Então essa expressão só para inglês ver. Então eles faziam uma maracutaia, né? Faziam uma enganação, uma palavra mais clara, bem objetiva, né? Eles faziam uma enganação de que estavam cumprindo a lei, mas era só para inglês ver, ou só para inglês ver, né? Bem, essa é a expressão, né? Mas beleza. Felipe, nós temos uma outra expressão, né, Felipe? E essa expressão se chama custar os olhos da cara. Custar os olhos da cara, né? Custar os olhos da cara, no seu entendimento, seria o quê? Você lembra aquele dia que nós fomos lá na Hip Hay? Hip Hay? Hã? Você comprou um dinossauro lá? Né? Aquele dinossauro lá, aquele dinossauro custou os olhos da cara, né? Não. Rapaz, a sua mãe teve um desmaio, a sua mãe ficou meia tonta lá, tive que segurar ela nos meus braços. Até parece. Então custar os olhos da cara, né? Essa é uma expressão que também nós usamos no dia a dia. Se a história de pescador ou se é verdade, não sabemos, né? Mas a origem mais conhecida dessa expressão faz referência ao espanhol Diego de Almagro. Ele nasceu entre 1479 e morreu em 1538. Ele foi um dos conquistadores da América que perdeu um dos seus olhos quando tentava invadir uma fortaleza inca. Ele disse o seguinte: defender os interesses da coroa espanhola, me custou o olho da cara. Gastou dinheiro. Não gastou dinheiro. É que quando ele invadiu, Felipe, quando o Diego de Almagro, né, a mão do imperador espanhol Carlos I, ele invadiu a fortaleza inca, e na batalha, no fervo da batalha, né, entre espadas e outros tipos de arma, acabou ferindo o olho dele e ele acabou perdendo o olho. E quando Diego de Almagro ele chegou ao imperador espanhol Carlos I, ele disse o seguinte:
Defender os interesses da coroa espanhola me custou o olho da cara. Então tem essa expressão, mais a expressão que faz referência a custar os olhos da cara, né? Então, aquele dinossauro nos custou o olho da cara, né? Ai, Você falando custou o olho da cara, o Max tá aqui embaixo aqui, tá lambendo o meu pé. custou o olho do pé. Custou o olho do pé. Beleza. Ô, Felipe, qual é a próxima expressão que nós vamos falar agora? A última, né? É a última agora? Salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo, né? Você já assistiu luta de boxe? Aí, por exemplo, quando tá os dois lutadores lá, né? De boxe lá, tu tá lá, aí o outro já tá quase desfalecendo, quase perdendo a luta, aí que toca um sino. Então, o lutador foi salvo pelo gongo, né? Pelo sino. Salvo pelo sino, pelo gongo, né? Ele naquele momento quase foi derrotado. Então, salvo pelo gongo, essa expressão que é usada também no dia a dia, a lógica sugere que a expressão tem origem nas lutas de boxe. Um pugilista prestes a perder o combate, cambaleante ou quase nocauteado, por ser salvo com soar do gongo a fim de acabar o round. A frase tem equivalentes. Essa frase round, ela tem equivalentes em inglês, espanhol e também em francês. Round é... Esqueci. Não, round, por exemplo, teve o primeiro round, o segundo round, né? Esqueci o nome, mas eu sei o que é. Salvo pelo round, né? Salvo pelo gongo, né? Rodada. Uma rodada, né? Exato, é isso mesmo, né? Teve uma rodada. Então, outra explicação faz referência a uma antiga e bizarra invenção chamada caixão seguro, né? Aí tem essa expressão também, salvo pelo gongo, que a gente falou que é através do boxe, né? Através do round, né? Quando o pugilista está quase perdendo a luta e o sino toca e ele foi salvo pelo gongo, né? Dá tempo dele respirar, de ele se recuperar aqueles segundinhos para ele voltar para o próximo round, né? E tem outra expressão em relação a isso. Essa outra explicação faz referência a uma antiga e bizarra invenção chamada caixão seguro. Com medo de serem enterradas vivas, as pessoas encomendavam caixões com uma corda ligada a um sino, que ficava fora da sepultura. Assim seria possível avisar alguém caso ela acordasse sepultada, né? Tipo, ela não morreu. Por exemplo, vai que a pessoa colocou no caixão lá, fez Só que ela só tava dormindo, só que não tá conseguindo respirar. Tá lá no caixão lá, aí enterrou a pessoa. Aí tem uma cordinha que sobe lá em cima, aí tem um sino lá pendurado num pau lá, né? Aí se a pessoa acordar lá, fala assim, nossa, me enterraram aqui vivo, né? Aí a pessoa aí puxa a cordinha. Aí puxa a cordinha, aí sabe que vai buscar ela lá, sabe que a pessoa tá viva. Ou seja, a pessoa foi salva pelo gongo, né? Felipe, você já foi salvo pelo gongo em outras ocasiões diferentes? Na escola, sim. Salvando pelo gongo no trabalho, na escola, na rua, né? Então tem várias... Não, na escola foi assim, ó. Tipo, o meu amigo tava indo lá fazer o gol, só que era do outro time. E daí quando ele foi chutar a bola, acabou a aula. Nossa, foi salvo pelo gol. Né? Aí tem uma vez... A gente ganhou. Aí tem uma vez também eu tava na escola, e foi eu mais 5 pra diretoria, que nós tínhamos matado aula, né? Aí cada um deu sua explicação. Na hora que eu fui dar a explicação, o pneu da bicicleta estourou. Aí a diretora esqueceu de me questionar. Eu também fui salvo pelo gongo. Bom, pessoal, essas são as 5 expressões, que são muitas, são várias expressões que nós usamos no dia a dia, mas essa é apenas uma pequena explicação sobre as 5 expressões que usamos no dia a dia, mas não sabemos de onde vieram. Então, Felipe, até mais, até a próxima. Tchau. Tchau.